vivo, né? Estamos aqui juntos, mais uma noite, para colocar a vida no altar de Deus. Quem está feliz aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Maravilha. Muito, levanta as duas. Pode tocar lá no teto, né? Glória a Deus, como é bom estarmos juntos aqui, mais uma noite para colocarmos aqui a vida no altar do Senhor. Eu não sei quantos aqui, temos algum João aqui em nosso meio, alguém que se chama João, não? Tem alguém aqui? Ou tem alguém que conhece um João ou um Joãozinho? Conhece, não? Dizem que Joãozinho é meio agitado, né? Lá em casa eu tenho o Mateus, tem hora que vale pelo Marcos, o Lucas e o João. Eu tenho 2 filhos e tem momento que eu olho e falo, gente, parece ter uma creche aqui em casa, né? Parece ter uns 10, mas é 2 só, né? Só que é 2 com uma energia. E conta-nos uma história que certa vez um pai, ele chegou em casa procurando pelo Joãozinho. Joãozinho normalmente é filho do trovão, né? Meio agitado, e esse Joãozinho da história, ele era formado em artes gerais e travessuras complexas. O pai procurou em todos os lugares possíveis, procurando pelo Joãozinho. Para vocês terem uma ideia, chegou a procurar dentro da geladeira, dentro do fogão, todos os cantos possíveis, e nada do Joãozinho dentro de casa. No guarda-roupa, debaixo da cama, só que depois o pai se lembrou da varanda lá no fundo, tinha um quintal, e quando o pai chegou lá, o Joãozinho estava brincando com seu animalzinho de estimação. Um São Bernardo, desse tamanhozinho, né? Conhece ou não a raça São Bernardo? É bem encorpado, né? E quando o pai chegou perto, percebeu que o Joãozinho estava brincando de escovar os dentes do seu animalzinho de estimação. Só que quando o pai deu, sabe quando você fecha os olhos para dar um zoom, né? Quando o pai deu aquele zoom, percebeu que a escova que o Joãozinho tinha nas mãos era a escova do pai. O pai colocou a mão na cabeça, lembrou-se, né, daquela... enfim, ele achou que aquele negócio sedoso, né, era pasta de dente, mas era outra coisa, né? Era a baba do animalzinho de estimação, pequeno São Bernardo. O pai então respirou fundo e quando foi dar uma bronca no Joãozinho, o Joãozinho, que tem resposta para tudo na ponta da língua, olhou para o pai e falou, papai, antes que o senhor fale qualquer coisa, eu quero dizer para o senhor ficar tranquilo, porque eu vou colocar a escova do senhor no mesmo lugar, como eu fiz durante todas as outras vezes. Misericórdia, né? Estava ruim, parece que piorou, né? Queridos, existem circunstâncias muito piores e mais desfavoráveis do que a circunstância envolvendo o pai do Joãozinho. E se nós não estamos familiarizados com a Bíblia, a palavra de Deus, o reino de Deus, a nossa condição é muito pior, mais desfavorável do que a situação envolvendo o pai do Joãozinho. Hoje nós vamos ver um tema bastante importante também. Eu queria chamar sua atenção, porque nós vamos vasculhar a Bíblia, manusear a palavra de Deus para entender o recado de Deus nessa noite para mim e para a sua vida. Conta-nos uma história que uma igreja evangélica baseada no modelo administrativo congregacionalista, eles estavam diante de um passo importante. Eles iriam escolher o novo pastor daquela grande e bela congregação. Essa igreja, eles tinham autonomia de escolher um pastor que estivesse à altura daquilo que a igreja correspondia. Eles estavam procurando vários candidatos, receberam cartas, telefonemas, entrevistas,
ligações, pessoas que mandavam cartas de diversos lugares, vários participantes para concorrer àquele cargo de pastor daquela grande igreja local. Só que a comissão não gostou de nenhum perfil. Um deles era alto demais, o outro baixo demais, o outro era magrinho demais, o outro forte demais, um era velho demais, não vai aguentar o tranco, o dia a dia das atividades da igreja, o outro era novinho demais, não tinha ainda uma casca grossa para suportar os desafios. O outro era feio demais, outro bonito demais, é um janequine espiritual, não vai dar certo, não vai se encaixar. Outro tinha pouco estudo, o outro era estudado demais, falava uma linguagem complexa, difícil. A grande verdade é que cada um tinha um problema que o desqualificava para ser pastor daquela igreja local. O outro tinha problemas de saúde, outro não entendia nada de música. Para uma igreja que tinha banda ao vivo, um louvor poderoso, também não daria certo. Enfim, sempre encontrava um motivo para desqualificar o pastor que estava concorrendo àquele cargo para assumir a igreja local, uma igreja congregacionalista. Um dos anciãos, ele estava já por aqui, não aguentava mais, achava que a comissão estava sendo exigente demais, querendo encontrar um super-herói, alguém que não tivesse nenhum defeito para poder atuar como pastor daquela igreja local. E aí ele diz o seguinte: olha, eu tenho uma carta de um candidato forte para poder assumir a liderança pastoral da nossa igreja. Posso ler a carta para vocês? A comissão disse: é claro, nós queremos resolver isso logo. Leia a carta imediatamente. Reuniram então toda a comissão e aquele ancião, ele leu a seguinte carta: prezados senhores, fiquei sabendo que estão procurando um pastor para a sua igreja. Gostaria de candidatar-me para a posição. Tenho muitas qualificações, sou um pregador há muitos anos, também tenho experiência em escrever. Muitas pessoas dizem que eu sou um bom administrador, sempre tenho sido um bom líder, tenho mais de 50 anos de idade, nunca fiquei no lugar por mais de 3 anos. Em alguns lugares precisei fugir da cidade por causa dos distúrbios que causei. Já fui preso 3 ou 4 vezes, mas não cometi crime algum. Não tenho muita saúde, mas ainda trabalho bastante. Geralmente as igrejas onde fui pastor têm sido igrejas menores. Não tenho tido boas relações com as autoridades das cidades onde tenho trabalhado. Alguns deles me ameaçaram e até me agrediram fisicamente. Às vezes me falta a memória e não posso me lembrar das pessoas que batizei. Se me empregarem, prometo fazer o meu melhor como seu pastor. O ancião leu a carta e ficou esperando a reação da comissão daquela grande e belíssima igreja. E as reações foram das piores. Vários deles diziam: o quê? Mas quem teve a audácia, a coragem, a cara de pau para escrever uma carta como essa? A nossa igreja, belíssima igreja, colocar um homem que já foi preso, que tem falta de memória, que tem problemas de saúde, que só trabalhou em lugares pequenos, que arruma confusão com a liderança da cidade, chegou até a brigar, alguém que é mais velho. Quem teria essa coragem
de se candidatar para ser pastor da nossa igreja. Aquele ancião, depois que todos fizeram várias observações, ele completou a carta dizendo: a carta está escrita por o apóstolo Paulo. Queridos, a grande verdade é que se o apóstolo Paulo vivesse em nossos dias, provavelmente ele seria desqualificado para atuar como pastor em muitas das igrejas modernas que existem por aí, porque o apóstolo Paulo, ele era um servo fiel a Deus, ele pregava um evangelho que não era açucarado, o seu propósito não era agradar os ouvintes, mas proclamar a palavra de Deus. E muitas vezes ele criou resistência com autoridades, ouvintes, por falar simplesmente a verdade. O apóstolo Paulo hoje provavelmente seria apedrejado ou até crucificado em algumas localidades que nós temos por aí. Veja, por exemplo, o que diz a Bíblia. Abra aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo 21. Enquanto a gente abre a Bíblia, nós vamos fazer uma breve oração. Temos aqui guardiões de oração clamando, jejuando, intercedendo. Nós não estamos aqui para ouvir a palavra de um homem, mas a palavra de Deus, que fala, que adverte, que aconselha, que corrige cada um de nós. Nós vamos agora fechar os olhos, abrir o coração, enquanto a Bíblia permanece aberta em Atos capítulo 21. Vamos orar assim como nós estamos. Ó Pai querido, nós estamos aqui nessa noite felizes, porque escolhemos estar no melhor lugar do mundo, aos pés do Senhor. Estamos aqui porque há um propósito que nos une, que nos unifica, no propósito de adorar, servir ao Senhor. Nós não viemos aqui, Pai, para um espetáculo humano, mas para a manifestação divina. Pedimos que o Espírito Santo permaneça conosco, ilumine a nossa mente, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, que ela seja clara. O Senhor é o bom pastor, nós somos ovelhas, que a gente possa ouvir a voz do pastor que deu a vida pelas ovelhas. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Glória a Deus. Falar amém não é pecado, viu? Ninguém vai ser consumido por falar amém. Interagir, glória a Deus, isso é importante para a gente que não estamos na arquibancada do grande conflito. Nós estamos na linha de frente, do lado do Senhor dos Exércitos. Olha o que diz aí, Atos capítulo 21, olha que relato interessante. A partir do verso 10, a Bíblia diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. O que acontece aqui é uma parábola exemplificada na vida real. O profeta chamado Ágabo, ele está na presença de Paulo e alguns discípulos, alguns seguidores de Jesus, e aí ele pega o cinto de Paulo, amarra suas próprias mãos e pés e diz assim: assim farão ao dono deste cinto, lá em Jerusalém. Em outras palavras, ele estava dizendo que Paulo seria preso, seria pego em Jerusalém enquanto pregasse o evangelho. Alguns irmãos ali, eles sentiram as dores
disseram: Paulo, pelo amor de Deus e por amor da sua vida, não vá a Jerusalém, fica por aqui mesmo, não faça isso, não corra riscos desnecessários. Só, queridos, isso não adiantou absolutamente nada, porque Paulo, ele não tinha medo de pregar o evangelho, e ele dizia muitas vezes: importa que eu sofra pelo nome de Jesus, porque nada se compara à glória, ao perdão. Eu sou o principal dos pecadores, e eu sou devedor do evangelho. Queridos, Paulo, ele não enxergava o seu ministério apenas um ministério, um chamado, uma oportunidade, um privilégio. Ele se sentia devedor da graça. A Bíblia diz que onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais Paulo cai numa vida depravada de pecado, ao ser alcançado pelo Evangelho, ele sente que ele está em dívida diante do Senhor. Ele não tinha medo, ele enfrentava desafios em prol da pregação do Evangelho. E ele tinha um público que o odiava ferozmente, de forma diabólica. Ele era alvo do ódio dos judeus. Olha aí o que diz um pouquinho na frente aí, em Atos capítulo 23, os versos 12 e 13. Olha o que a Bíblia menciona a respeito de Paulo. O versículo 12, capítulo 23 de Atos, a Bíblia diz assim: quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram, olha o que diz aí, que não haviam de comer nem beber enquanto não fizessem o quê? Não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Mais de 40 judeus se reuniram dizendo o seguinte: olha, nós não vamos comer nem beber enquanto a gente não finalizar Paulo. Já tentamos de tudo, já fizemos de tudo, ele não se cala, ele não para de falar de Jesus, o Jesus ressurreto. Nós não queremos que ele fale mais. A única alternativa que temos é silenciar a vida de Paulo, porque mesmo preso ele prega, mesmo se ele estiver com uma doença terrível ele prega, enquanto ele estiver vida ele vai pregar. Então vamos tirar a vida de Paulo. Fizeram aqui um pacto de sangue para poder eliminar a vida do apóstolo Paulo. Só que Deus estava agindo em seu favor. Um sobrinho de Paulo ficou sabendo desta conspiração dos judeus, que eles queriam matar Paulo, e ele conseguiu, junto com autoridades, retirar Paulo para levar para o governador Félix, que era o governador da Judéia. Esse relato está aqui em Atos 23, versos 23 e 24. Olha o que diz aí na Bíblia. Nós lemos o seguinte: chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora 3ª da noite 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. Deus estava agindo nos bastidores e tirou Paulo daquele local perigoso, que ele estava sendo ameaçado de morte, e levou para a Judéia diante do governador Félix. Queridos, quem era Félix? O apóstolo Paulo agora seria julgado pelo governador Félix. Ele era um político extremamente corrupto, não queria saber de Deus, não gostava de Jesus, a religião do cristianismo, não gostava de Paulo. Ele só queria agradar os judeus,
e agradar o imperador romano para se perpetuar no poder. Félix era um homem imoral, era um homem mau e que não tinha o temor de Deus no seu coração. Ele tinha agora a oportunidade áurea de eliminar Paulo ou mandar condená-lo para definitivamente Paulo parar de pregar o evangelho naquele local. Agora ele foi levado perante este casal, porque Félix, ele tinha uma amante chamada Drusila, que também era extremamente imoral, estava junto com Félix nesse propósito terrível de combater os cristãos, aqueles que seguiam Jesus, que pregavam o evangelho. O que falar para este casal? Queridos, se eu estivesse no lugar de Paulo, se alguns de nós estivéssemos no lugar de Paulo, correndo risco de morte, como o próprio profeta Ágapo disse, ele seria pego, seria preso. Se estivéssemos no lugar de Paulo para falar a um casal idólatra, imoral, corrupto, que odiava os cristãos, que não queriam saber do evangelho, não queriam ouvir sobre Jesus, o que nós falaríamos nesse momento? Provavelmente a gente iria elaborar bem a construção das palavras para não desagradar um homem que poderia dar uma ordem e eliminar nossa vida. Provavelmente iríamos lisonjear, elogiar, tentar conquistar a simpatia desse casal para a gente se livrar de uma punição mortal. Mas o que Paulo fez diante de um casal, diante de um homem assentado num trono e que poderia decretar a sua morte imediata? Olha o que diz aí Atos capítulo 24, o verso 24 e a primeira parte do verso 25. O versículo 24 do capítulo 24 diz assim: passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, a sua mulher, que era judia, os judeus odiavam Paulo, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito do que, queridos? A respeito da fé em Jesus Cristo. Está aí na Bíblia, é importante abrir a Bíblia para você conferir o que está escrito aí na palavra de Deus. Ele passou a ouvir sobre a fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do juízo vindouro e do domínio próprio. Queridos, Paulo, que poderia falar qualquer coisa, que poderia lisonjear o casal, que poderia fazer elogios, que poderia conquistar a simpatia de Félix, agora ele vai falar a respeito da fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha como pano de fundo da sua vida o reino de Deus. Queridos, tudo que Paulo enxergava, o pano de fundo era o reino de Deus. Eu não sei quantos aqui já viram um avião Fokker 100. Alguém já viu ou já ouviu falar de um avião chamado Fokker 100? Ele foi usado em algumas guerras. Ele deve ter 33 a 35 metros de comprimento. Talvez o espaço aqui mais ou menos deste local, né, um pouco maior, menor, não sei. Mas quando você vê um Fokker 100 de perto, ele é enorme, é gigantesco, mas quando você olha lá no céu, qual é o tamanho do Fokker 100? Se você fechar o olho e colocar o dedinho mindinho da mão esquerda, a ponta da sua unha vai ser maior do que aquele risquinho no céu. Porque tudo que nós olhamos, tendo como pano de fundo o céu, se torna muito pequeno. É um cisquinho microscópico, quase que imperceptível. Paulo não olhava para Félix
como sendo um homem extraordinário, que agora iria acabar com a sua vida, embora tivesse esse poder. Para Paulo era um cisquinho microscópico, imperceptível, porque ele enxergava como pano de fundo o reino de Deus, o céu. Qual tem sido o pano de fundo da sua vida? Qual tem sido aquilo que ocupa a maior parte dos seus pensamentos? Aquilo que você pensa de dia, pensa à noite, quando acorda, quando se levanta? Que tipo de situação, pensamento envolve você, a sua vida, a maior parte do tempo? O apóstolo Paulo, ele estava o tempo inteiro pensando no reino de Deus. O pano de fundo da sua vida era o mundo espiritual, o céu. E agora ele vai falar da fé em Jesus e ele vai trabalhar 3 assuntos. Queridos, para um casal imoral, corrupto, que não gostava da religião de Jesus, Paulo escolhe falar da justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Poderíamos dizer que Paulo não foi tão feliz na escolha do tema. Falar de justiça para um casal injusto, falar de domínio próprio, temperança, para políticos corruptos que não queriam saber de equilibrar ou cuidar da própria vida, que queriam apenas se perpetuar no poder. Falar do juízo vindouro. O apóstolo Paulo fala da justiça, fala do domínio próprio, a importância de cada um de nós cuidarmos de nós mesmos. Existe a justiça divina que está sobre todos, acima de todos, e Paulo agora começa a falar do juízo vindouro. Paulo começa a descrever o que vai acontecer no futuro. É como se Paulo estivesse dizendo: Félix, Drusila, eu queria que vocês olhassem além dos séculos, além do presente. Eu quero que vocês enxerguem agora o futuro, que vai chegar cedo ou tarde para todos nós. Eu consigo imaginar Paulo falando um pouquinho daquele que está sentado no trono que rege todo o universo. Um trono diferente do trono de Félix, que vai mudar de pessoa, um trono que não vai empoeirar, um trono que não vai passar para outro poder, para outra pessoa. Não é um trono ocupado por alguém que vai envelhecer e morrer, alguém injusto, alguém cruel, desumano. É o trono ocupado por aquele que se assenta no centro do universo, que tem um cetro nas mãos, que tem o domínio de todas as coisas. Paulo começa a apresentar detalhes, Paulo começa a descortinar o céu, os detalhes do trono de Deus perante Félix e Drusila. Eles começam a imaginar aquele glorioso dia, aquele dia magnífico. Queridos, o juízo final, esse não está legal? Está acabando. Obrigado, viu? Poder aumentar lá. Oi, som, maravilha. Queridos, ele começa a falar do juízo final de uma forma que torna real para Félix, palpável, tudo que está acontecendo naquele momento. Ele fala do juízo de toda a terra, que em algum momento ele vai deixar o céu vazio. Ele virá com miríades de anjos. O céu vai estar desocupado, porque agora Jesus vai se assentar no trono, não mais como bebê indefeso, não mais como Salvador, que vai receber uma coroa de espinhos sobre a sua fronte, não mais se submetendo à ação humana e diabólica, agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo começa a pintar um quadro claro a respeito desse grande dia. E queridos,
Félix começa a imaginar, Félix começa a pensar, Félix é levado do presente ao futuro, em pensamento, imaginando aquela grande cena. Paulo diz: todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, ricos, pobres, grandes, pequenos, letrados, iletrados, pessoas boas, más, justos, ímpios, todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora voltando não mais como Salvador, não mais como advogado, mas agora o juiz de toda a terra. A Bíblia diz que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nós vamos ter que responder pelas nossas ações, todas elas serão julgadas, até as que estão escondidas se tornarão tão claras naquele dia perante o trono de Deus. Ele pinta um quadro da volta de Jesus. E Félix começa a pensar nesse grande dia. Félix começa a refletir, começa a tremer. Paulo estava diante dele amarrado com as mãos e os pés, mas um prisioneiro impotente, fraco, que estava à beira de uma condenação, se torna mais forte do que um governador que está sentado em um trono. Paulo, na sua simplicidade, mas se apegando à única fonte de força na sua vida, a palavra de Deus, se torna mais forte do que um grande governador que está sentado no trono. O Espírito Santo começa a trabalhar na mente de Félix. Ele é impressionado pela palavra de Deus. O Espírito Santo claramente mostra que de fato é a verdade que está sendo proclamada, que ele vai voltar com poder, grande glória, e ele vai reunir toda a raça humana, até os grandes, os comandantes, os poderosos, os livres, os escravos, toda a raça humana comparecendo perante o tribunal de Cristo. Félix começa a tremer, ele é mais fraco do que um prisioneiro amarrado, prestes a ser condenado à morte, porque Paulo prega a palavra de Deus. E veja qual foi a resposta de Félix. Está em Atos capítulo 24, o verso 25. O versículo 25 diz assim: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix o que, queridos? O que diz aí? Amedrontado, trêmulo. O Espírito Santo falou claramente. Ele estava pálido, as mãos suando, amedrontado, um medo excessivo. E disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Observe que Félix, quando ouviu a exposição da palavra de Deus, quando ouviu um descortinamento da palavra de Deus, apontando para o que vai acontecer no futuro, observe que Félix não praguejou, não cuspiu no rosto de Paulo, ele não mandou condenar Paulo, ele não blasfemou contra Paulo, ele não falou palavrões contra Deus, ele não desprezou, não rejeitou. A Bíblia diz que educadamente, ele disse: por agora podes retirar-te, e quando houver vagar, quando houver espaço na minha agenda, quando tiver tempo, chamar-te-ei. Queridos, Félix foi um procrastinador. Ele não nega, ele não rejeita, ele não cospe no rosto de Paulo, ele não blasfema contra o Evangelho, ele simplesmente diz: hoje não, agora não, deixa para depois, quando houver possibilidade, quando eu tiver oportunidade, chamar-te-ei. Queridos, a história conta que o desenrolar
da história foi acontecendo, se desdobrando, as cortinas se fecharam na vida de Félix e ele não foi salvo, não foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Não houve um espaço, não houve um tempo, não teve um período. Quando houver vagar, chamar-te-ei. Não chegou o momento dele recorrer buscando o apóstolo Paulo. Félix foi um procrastinador. Certa vez um pregador, ele sempre tinha o costume, quando pregava a palavra de Deus, colocar alguns quadros à frente do púlpito. Ele colocava o quadro de uma criança e dizia assim: cedo demais para pensar em Deus. Há muitas pessoas que acreditam que é muito cedo para uma criança ser batizada. Agora não, deixa para depois. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a gente não realiza batismos de crianças recém-nascidas, que têm ali meses, porque a Bíblia diz: quem crer e for batizada será salvo. O batismo envolve arrependimento dos pecados. O batismo envolve a compreensão de que eu devo ser morto para a velha vida e ressuscitar para uma nova vida em Cristo Jesus. Vários textos na Bíblia dizem o que devo fazer para ser salvo. Arrependei-vos e sejam batizados para que haja o cancelamento dos vossos pecados. Nós não batizamos recém-nascidos, mas crianças com 8, 9, 10 anos, que já têm autonomia, já pode escolher por si só, nós realizamos batismos. E, queridos, muitos acham que, mas meu filho não está preparado, ele é muito desobediente. Nós somos obedientes a Deus? Quantas vezes nós desobedecemos por tantas coisas? E uma criança pode escolher tanta coisa lá fora, por que não escolher Jesus como Senhor e Salvador pessoal? É uma criança, eu tenho visto nos evangelismos, muitas crianças entendendo o recado de Deus, aceitando apelos e dizendo: eu quero me render a Jesus, e eu quero ser batizado, eu quero ter uma vida nova em Cristo. E por que não uma criança? Por que ela não pode se decidir? 8, 9, 10 anos. Eu tenho um amigo pastor chamado Armstrong, Johnny Evangelista. Ele trabalha lá no Espírito Santo. Eu era vizinho dele de distrito pastoral. Ele tinha o seu filho de pastor, que todo apelo, desde os 4 anos, o filho vinha correndo no apelo, porque ele queria ser batizado. E obviamente não seria antes da hora, e o pai e a mãe diziam: filho, olha, que bom, parabéns, mas ainda não é o momento, vamos aguardar um pouquinho. 5 anos ele vinha nos apelos, 6 anos, 7, 8 anos, vinha nos apelos: filho, olha, agora não é o momento, não está preparado, vamos esperar um pouquinho. 9 anos, 10 anos, chegou um momento que o filho não mais vinha nos apelos. E aí o pai, pastor, junto com a esposa: meu filho, mas por que você não foi no apelo hoje? Ah, não, pai, agora eu não quero mais ser batizado, porque quando eu queria, vocês não acreditaram em mim, agora eu não quero mais. Queridos, dos 10 aos 15 anos, ele teve um momento de rebelião, um momento que ele quase se afastou da igreja, deu muito trabalho, um momento difícil, porque ele achava que os pais não acreditaram nele. Eu sou uma criança apenas, eu não posso decidir, não quero mais. Com 15 anos, pela misericórdia de Deus, depois de muitas lágrimas, ele foi batizado em nome de Jesus. Mas o meu amigo, pastor Armstrong, me disse: rapaz, se eu soubesse que iríamos sofrer nesses longos anos, correndo o risco de ter o filho longe dos caminhos do Senhor,
eu teria aprovado o batismo dele com 8 anos, 9 anos, porque é uma decisão que você não pode ficar também pressionando, mas se há essa liberdade, essa busca da criança, incentive, porque, queridos, em algum momento, se a gente tiver que errar pela misericórdia ou justiça, é melhor errar pela misericórdia, porque a misericórdia inocenta o culpado, a justiça culpa o inocente. Então, a misericórdia sempre é o melhor caminho. Mas esse pregador também colocava ali um quadro de um jovem jogando bola, está divertindo demais para pensar em Deus, trabalhando demais para pensar em Deus, está apaixonado agora, focado no namoro, não tem tempo para pensar em Deus. Um homem prosperando nos negócios, ocupado demais para pensar em Deus, está preocupado resolvendo as demandas para pensar em Deus. O quadro de um homem trabalhando sem parar, ele tem muitas demandas agora para pensar em Deus, é um momento áureo da sua vida, não dá para interromper. O quadro de um homem velho, experiente, velho demais para pensar em Deus. E por fim, o quadro de um caixão, tarde demais para pensar em Deus. É óbvio, queridos, que essa sequência, ela segue um curso aparentemente normal num mundo de pecado. Mas quantas pessoas tão cedo perdem a vida, tão novas? Nós não podemos garantir que amanhã vamos acordar com vida. O nosso tempo se chama hoje, a nossa hora se chama agora. Toda vez que a Bíblia fala de salvação, é hoje e é depressa, porque o amanhã não pertence a nenhum de nós. Essa é uma mensagem urgente. Amanhã pode ser tarde demais. Félix fez o que muitas pessoas estão fazendo por aí. Não cuspiram em Jesus, não rasgaram a Bíblia, não blasfemaram contra Deus, não disseram não negaram a oportunidade, mas simplesmente postergaram, deixaram para depois. Quando houver possibilidade, quando eu ajeitar minha vida, quando eu deixar tudo em ordem, aí eu procuro Jesus. O tempo se chama hoje, a hora é agora. Só que em pouco tempo, o apóstolo Paulo estava em outras dificuldades. Novamente foi levado perante um casal, o rei Agripa e a sua esposa Berenice. O rei Agripa era pior do que Félix, porque ele era neto de Herodes. Lembra de Herodes? Que certa vez ele mandou, nos dias de Jesus, em que Jesus iria nascer, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Era simplesmente avô do rei Agripa. A história conta que certa vez o rei Agripa, o Herodes, avô do rei Agripa, ele estava andando ali pelo caminho com seu filho pequeno e de repente 2 mulheres passaram por ele olhando fixamente no seu filho, porque o acharam bonito, chamou a atenção delas, olhava para aquele menino. Herodes, que tinha um orgulho terrível, porque elas não olharam para ele, que era o rei, era o poderoso. Ele chegou para o filho e disse: filho, vamos dar um mergulho lá na piscina. E ele foi capaz de matar o próprio filho, por ciúme, porque queria ser aquele que deveria ser adorado como se fosse um Deus na terra. Queridos, o pai dele também se chamava Herodes, era terríveis. Bom, aqui nós vamos pular essa parte que conta como foi a morte do pai do rei Agripa, Herodes. Berenice também era extremamente imoral, uma mulher bonita, belíssima, era chamada de Vênus hebraica e Mini Cleópatra, também muito imoral. Paulo agora seria julgado pelo rei Agripa
e Berenice. O que falar para este casal? O que dizer para eles? Que palavras usar? A Bíblia diz que ele vai contar toda a sua história, ele vai contar o milagre da sua conversão, ele vai falar da fé em Jesus, ele não titubeou, ele falou a verdade, falou do Evangelho. Veja aqui em Atos capítulo 26, e nós já estamos indo aqui para a parte final, Atos capítulo 26, o versículo 27. Depois que Paulo prega, se você olhar o capítulo 26 de Atos, depois leia com calma na sua casa, você vai ver a defesa de Paulo perante o rei Agripa. E ele vai contar um testemunho extraordinário, espetacular. Ele fala da sua vida, ele fala do poder do Evangelho, de como Deus trabalhou na sua vida. E agora no verso 27, depois de finalizar o discurso, o sermão, a pregação, Paulo faz um apelo. Queridos, nenhuma mensagem da palavra de Deus deve ser concluída sem um apelo, porque nós não estamos aqui perdendo tempo, nós não estamos aqui correndo atrás de interesses próprios, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. O Espírito Santo está em nosso meio. Paulo, mesmo sob ameaça de morte, ele entende que tem que fazer um apelo. Ele não pode deixar de pregar, proclamar e apelar. Por isso, no verso 27, ele diz: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. E aí o verso 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Queridos, não é espetacular isso? Um rei que quase se tornou cristão. Por pouco, um pouquinho mais, ele seria cristão. Não é maravilhoso isso? Não é espetacular, grandioso? Imagine um rei poderoso que ouve o Evangelho e quase se torna cristão. Queridos, aqui está um dos maiores fracassos do ser humano, porque aos olhos de Deus, quase salvo significa totalmente perdido. Não existem quase salvos. Por pouco me persuades a me fazer um cristão. Enquanto nós vamos ver Félix postergando, o rei Agripa quase se torna um cristão. Imagine um homem que quase ficou milionário, um aluno que quase passou na prova, um aluno que quase pegou o diploma, um náufrago que quase chegou na areia, na ilha, um time que quase foi campeão. A Argentina quase foi campeão. Querido, você consegue imaginar alguém que quase teve uma conquista na vida? O quase aqui não vale absolutamente nada. Alguém que quase se tornou milionário por causa de um número, por causa de um detalhe, ele continua sendo quem ele é. Isso não muda absolutamente nada. Imagine filhos e filhas de Deus que quase serão salvos, quase ouviram o Evangelho e se renderam, quase aceitaram o apelo, quase tomaram uma decisão. Queridos, Deus não quer pessoas que quase o servem em espírito e em verdade. Naquele grande dia haverá apenas dois grupos: salvos ou perdidos. Deus está à procura de homens e mulheres que sejam completamente salvos, que digam sim para Jesus, o único caminho, verdade e vida. Queridos, eu falei um pouquinho aqui da minha família. Compartilhei aqui no sábado pela manhã alguns detalhes aqui envolvendo a minha família. Contei como nós recebemos a notícia mais triste
do falecimento do meu irmão, no dia 2 de março de 2020. Todos nós temos desafios, problemas, dificuldades. Aí está um pouquinho, um pedacinho da família. Eu estou ali ao lado da minha mãe, era um pouquinho mais novo, 5 anos. Já se passaram 6 anos, quase 7 anos. Aqui o meu filho, a minha esposa, a minha filhinha ainda não tinha nascido, a Stephanie, a minha cunhada, o meu sobrinho Arthur, o meu irmão, meu pai, minha mãe, aqui um pedacinho da família. Essa foi a última foto que tiramos com meu irmão. Meu irmão que está ali, ó. Queridos, não imaginávamos que seria as últimas férias, o último momento, o último diálogo, o último abraço, a última despedida. E o meu irmão, depois de 2 meses dessa foto, um acidente de carro ceifou a sua vida. É um momento doloroso para a família. Só que a esperança da ressurreição é o que nos sustentou ao longo desses anos. Porque nós cremos que ele descansou em Cristo Jesus, salvo, redimido pelo sangue do Cordeiro. E a gente que fica, eu fiquei pensando, Senhor, eu acho que eu tenho que me preparar mais, eu tenho que buscar mais, talvez eu não esteja preparado hoje, por isso o Senhor permitiu que o meu irmão fosse, porque ele estava mais preparado do que eu tenho que me preparar agora, porque o apóstolo Paulo disse para mim, o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Paulo, queridos, tinha plena convicção de que se ele desse o último suspiro, para ele seria lucro. Porque quando Jesus voltar com poder, grande glória, a salvação eterna está garantida. Você consegue imaginar o que é salvação eterna? Daqui a 80 bilhões de anos, daqui a 90 trilhões de anos, nós podemos planejar o que nós vamos fazer. O que é essa vida? 80, 70, 90 anos de sofrimento. Queridos, nós padecemos nesse mundo ilusório. Esse mundo é uma miragem. Nós não fomos criados para viver aqui, por isso nunca seremos plenamente felizes aqui, porque fomos criados para outro mundo. O senso de inadequação na terra mostra que nós somos criados para o céu. É como se fosse peixes querendo morar nas alturas ou águias querendo morar debaixo d'água. Nós estamos não no nosso ambiente, o habitat natural. Esse é um mundo de pecado. Por isso nós não nos conformamos com a morte. Por isso nós não nos conformamos com a tristeza. Por isso não aceitamos o pecado, a morte. Quantas pessoas batem no ombro, não fica assim não, Deus quis assim. Deus nunca quis assim, nunca fez parte do plano original de Deus. A morte é uma intrusa, por isso a Bíblia diz que será a última inimiga a ser destruída, aniquilada definitivamente. Só que depois da morte do meu irmão, eu fui vendo o meu pai se afastar dos caminhos do Senhor. Queridos, pensa numa tristeza, porque agora não tínhamos mais o meu irmão, que nós temos a convicção que ele vai ressurgir naquele grande dia da ressurreição. Só que agora ver meu pai se apostatando da fé, muitas perguntas sem nenhuma resposta, mágoas, ressentimentos. O meu pai guardou muita coisa no coração, que não jogava para fora, e questões que a gente não conseguia fazer com que ele expusesse aquelas lutas, conflitos. O meu pai foi criando raízes de amargura, ressentimento, dissabores, mágoas profundas, que nós não tínhamos mais alcance. Queridos, eu fui vendo meu pai trilhando o caminho das trevas, se afastando de Deus. Eu era pastor no Espírito Santo, agora com a dor do luto, da perda do meu irmão, e vendo meu pai se afastar dos caminhos do Senhor. Eu me lembro
que eu estava clamando no Espírito Santo, nós tínhamos um projeto chamado Roupão da Fé. Quantos já ouviram falar do Roupão da Fé? Olha aí, temos um bom número. Lá no Espírito Santo nós tínhamos um projeto forte. É simplesmente um roupão. Aqui não é um pedaço de pano apenas. Aqui nós consagramos este roupão para que colabore para a decisão de pessoas. E eu me lembro de um dia, queridos, que eu ajoelhei sobre o roupão e comecei a orar. Senhor, eu estou vendo tantas pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, eu estou vendo tantos milagres, histórias, testemunhos, queridos, vídeos, histórias diversas em todo o território lá do sul do Espírito Santo. Em algum momento eu olhei para o alto e falei, Senhor, e o meu Pai? De que adianta ver tanta gente, tantas pessoas, e o meu Pai se afastando dos teus caminhos? Senhor, alcance o meu Pai, transforme o meu Pai, que a tua mensagem possa chegar até o meu Pai e que ele retorne para os teus braços de amor. Comecei a orar, clamar. Queridos, num dia que nós estávamos saindo de férias, iríamos passar 5 dias na casa dos meus pais. Eu estava terminando de montar a mala, fechando a mala no meio do caminho. O Espírito Santo falou, leva um roupão da fé para o seu pai. E eu me lembro como se fosse hoje, aquele eco da consciência. Eu não ouvi um relâmpago, uma voz forte, mas é um eco na consciência que fica repetindo. E eu tentei tirar aquele pensamento da cabeça, tentei mudar o foco, pensar em outra coisa, mas eu não conseguia. Era como o sopro de Deus, o eco do Espírito Santo, ecoando na consciência. Leva um roupão da fé para o seu pai. E eu me lembro que eu disse em pensamento o seguinte, Senhor, não é tão simples eu simplesmente pegar um roupão, entregar para o meu pai, ponto final, resolveu todos os problemas. Senhor, não é simples assim. Como a gente questiona Deus, como a gente argumenta contra Deus, como a gente tem respostas na ponta da língua para desobedecer às ordens de Deus. Mas lá no final, aquela voz insistia, eu dobrei um roupão meio contra a vontade, porque eu sabia que não era simples, e coloquei no fundo da mala. Fechei a mala, saímos de férias. Não falei com a minha esposa. Chegamos lá, e queridos, estava já no 3º dia, teria mais 2 dias, e eu disse, Senhor, por que o roupão está na mala? Eu não vejo brecha, não vejo oportunidade, me ajuda. Naquela tarde, o Espírito Santo de novo disse, leva o seu pai até o cemitério. Queridos, tem hora que Deus pede para a gente fazer umas coisas estranhas, porque na minha cabeça, como que eu vou levar o meu pai para o cemitério? Desde que o meu irmão tinha falecido, ele não teve a coragem de voltar lá. E a voz dizia, leva o seu pai até o cemitério. E eu cheguei para ele e falei, pai, o senhor está pronto? Vamos dar uma voltinha. Aonde, meu filho? Não, pai, só vamos dar uma voltinha. E eu saí de carro e fiz o que o Espírito Santo mandou. Levei o meu pai até o cemitério. Queridos, essa foi a cena mais difícil que eu já vi na minha vida. O meu pai prostrado diante da lápide do meu irmão. Um pouquinho ali acima está, o meu avô foi sepultado. E o meu pai se ajoelhou. Ele estava bem abalado. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu não sei a dor que o senhor carrega. Eu não consigo entender nenhum pedacinho da dor que o senhor tem pela morte do Breninho. Eu não consigo entender. Mas, pai, Deus te entende. Eu sei que o senhor guarda coisas que o senhor nunca jogou para fora. E eu queria, pai, que agora o senhor falasse com Deus. O Breninho não pode te ouvir. Ele descansa no pó da terra. Ele aguarda a volta de Jesus. É o sono da morte, a Bíblia diz isso. Amor, inveja, ódio, ciúme, não existe mais.
O que existe é enquanto nós estamos com vida, porque na sepultura, queridos, nós não podemos mais. Eu já vi muitas pessoas chorando em cima de um caixão. Por que que os mortos recebem mais flores do que os vivos? Porque às vezes o remorso é mais forte do que a gratidão. O remorso só aparece na morte. A gratidão precisa ser manifestada em vida. Enquanto temos as pessoas que amamos do nosso lado, depois não temos mais o que fazer, a não ser aguardar o grande dia da volta de Jesus, da ressurreição dos mortos e salvação para todos aqueles que creram. Eu falei, Pai, joga para fora, o Breninho não vai te ouvir, mas Deus te ouve, joga para fora. E eu saí, queridos, por alguns minutos, e fiquei lá no carro, orando, Senhor, toque o coração do meu pai. Meu pai ficou sozinho ali, jogando para fora, falando com Deus, rasgando o coração, desabafando. No final, eu cheguei e meu pai estava em lágrimas. Eu peguei o roupão da fé, que o Espírito Santo pediu para eu levar. Olhei nos olhos do meu pai e disse, Pai, o Breninho está pronto, selado para a salvação. Eu e você, Pai, ainda estamos no grande conflito entre o bem e o mal. Ainda precisamos firmar decisões. Pai, o Senhor não pode voltar no tempo e mudar o que aconteceu lá atrás. Mas o Senhor pode mudar hoje, pode escolher hoje e mudar o que vai acontecer lá na frente, no futuro. O Senhor quer ver o Breninho de novo? O Senhor quer ver Jesus glorioso, ressurreto? O Senhor quer estar pronto para aquele grande dia? Pai, o Senhor precisa voltar para os braços de Deus. Queridos, eu entreguei o roupão da fé para o meu pai. E 2 dias depois, eu estava no tanque batismal, realizando o batismo do meu pai. Amém, queridos? A minha mãe não sabia se ria, se chorava, uma mistura de sentimentos. E o meu pai teve um recomeço espiritual, uma vida nova em Cristo Jesus. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, mas será que há uma pessoa que talvez tem lutas, tem conflitos, tem dificuldades, mas que poderia dizer hoje, pastor, eu senti o toque do Espírito Santo e eu quero num futuro próximo também tomar decisão pelo santo batismo. Eu quero também nascer de novo para o reino dos céus. Alguém nessa noite, queridos, que eu poderia entregar o roupão como eu entreguei para o meu pai naquele dia? Alguém nessa noite? O batismo não será agora, mas você já vai receber um presente do céu, símbolo de uma vida nova em Cristo Jesus. Alguém que gostaria de receber esse roupão em nome de Jesus? Pode vir, querida, quero chamar, se alguém puder vir acompanhar ela também, uma salva de palmas, queridos. É uma criança. Pastor Gabriel, por gentileza, vai pegar o roupão. Que Deus seja louvado. O que nós falamos no início, queridos, do sermão? Como as crianças ouvem o apelo do Espírito Santo. Às vezes a gente endurece o coração. Para as nossas coisas a gente tem tanta urgência. Se você estivesse diante de uma cirurgia de vida ou morte, e surgisse uma brecha, o doutor ou o consultório ligasse, olha, a cirurgia vai ser nessa madrugada. A gente larga tudo e todos, com urgência, para resolver uma demanda própria. Se você tem um voo marcado no tal horário, a gente larga tudo e vai com urgência. Mas para as coisas de Deus, parece que a gente deixa para depois. Eu sei que tem mais alguém aqui em nome de Jesus.
Há mais alguém? Nós queremos te entregar um roupão da fé. O batismo não será agora. Você vai receber esse presente do céu e no momento certo tomar a decisão mais importante da vida. Há mais alguém? Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir acompanhar aqui a nossa desbravadora ou aventureira? Desbravadora, olha que maravilha, Deus seja louvado. Que maravilha. Olha que cena bonita de Deus. São filhas de Deus dizendo: Senhor, nós queremos dar esse passo de fé num futuro próximo. A melhor coisa que aconteceu na vida do meu pai foi ele ter tomado a decisão de retornar para os braços de Deus. E o que você está esperando? Não há decisão melhor. Há mais alguém? Queremos entregar para você, em nome de Jesus. O seu roupão está aqui guardado. Há alguém que já recebeu o roupão? Tem alguém aqui que já recebeu esse roupão? Eu quero chamá-la aqui também, por gentileza, porque você que recebeu também o roupão, agora é simplesmente uma confirmação da decisão. Temos mais alguém, queridos? Nós vamos fazer uma oração de entrega para a honra e glória de Deus. Se você tem acompanhado alguém, olha que maravilha, Deus seja louvado, querida, pela sua vida, Deus seja louvado. Há mais alguém? Pastor, eu estou conhecendo agora, eu estou vindo agora, mas eu tenho planos também de ajustar minha vida com Deus no futuro. Eu quero estudar a Bíblia, eu quero aprender de Deus. Tem mais alguém aqui? Eu quero chamar você para essa oração final. Olha que maravilha, Deus seja louvado. Se tem mais alguém, olha que bênção. Nós estamos aqui juntos, queridos, vamos orar, clamar, porque agindo Deus, quem o impedirá? Olha que maravilha, Deus seja louvado. Nós queremos convidar você, ouça a voz de Deus, o apelo do Espírito Santo. Olha aqui, que lindo aqui, viu? O príncipe de Jesus veio junto com a família, né? Quer acompanhar aqui junto. Queridos, nós vamos fazer uma oração agora final. Se há mais alguém, venha para essa oração final. Amigos queridos que ainda não são membros batizados. Pastor, eu tenho ouvido a voz de Deus e eu quero receber essa oração. Eu quero o milagre de Deus na minha vida. Eu queria conhecer você, queria chamar você, por gentileza, aqui à frente, para essa oração final, para a glória de Deus. Temos aqui mais alguém? Olha aqui, o Igor, pode vir, por gentileza. Que maravilha, vamos chegar aqui junto. Queridos, vamos colocar em pé, todos nós, e nós vamos fazer uma oração agora de entrega, de decisão para a glória do nosso Deus. A esposa poderia vir acompanhar aqui o Igor, vocês dois juntos, um elo, um ajudando o outro, fortalecendo o outro. O Igor vai precisar muito desse apoio, da família, esposa, ajudando para que continue firme nos caminhos do Senhor, focado para a glória de Deus. Vamos então fechar os olhos, abrir o coração para esse momento de oração. Ó Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos pela Tua santa palavra. A Tua palavra descortina o cenário do grande conflito. Ela vai muito além de relatar eventos e fatos. Ela relata também impressões, desejos, motivações. A Tua palavra diz o que vai no íntimo do coração de pessoas envolvidas, como nós vimos ali de Félix, Drusila, também do rei Agripa, Berenice, como no íntimo foram balançados pela Tua palavra, mas fizeram escolhas, Pai,
que ecoam na eternidade, que selaram o destino, infelizmente o destino para a perdição. Nós não queremos postergar, nós não queremos deixar para amanhã, não queremos quase ser salvos. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, queremos ser totalmente salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Olha para o nosso íntimo. Existem conflitos aqui, Pai, que não aparecem para as pessoas ao nosso redor. Existem lutas espirituais, pensamentos, sentimentos, intenções, propósitos. Mas nós queremos pedir que o Senhor abençoe tanto o querer quanto o efetuar de cada um de nós. Coloque em nós o espírito inabalável, que o Espírito Santo seja renovado na vida de cada um de nós. Nós nos rendemos diante de Ti. Pegamos aqui, Pai, este roupão que é um símbolo de uma vestidura nova em Cristo Jesus. Muda a nossa vida, transforma o nosso ser. Ajuda-nos, porque não podemos por nós mesmos. Oramos em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Deus abençoe a todos e até amanhã no mesmo horário, para a glória de Deus.